Olá, boa noite para você. Veja os destaques do JG desta sexta-feira, que está começando agora. Inspeção da ONU na região de Pequiá de Baixo, em Açailândia, revela riscos à saúde dos moradores. A poluição do ar na região, que fica no polo siderúrgico da Vale, supera os índices recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Durante a inspeção técnica da Justiça, a empresa responsável pelo terminal da Praia Grande anuncia um novo prazo para a entrega da primeira fase das obras em 2 plataformas para o dia 15 de janeiro. Justiça determina prazo para que estruturas de lanchonetes no Barra Mar sejam demolidas. A sentença proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital determina que o Estado, o município de São Luís e os donos das lanchonetes façam os reparos causados à ordem urbanística e também a demolição de todas as edificações que existem aqui no loteamento Alterosa. Correios lança selo comemorativo pelos 50 anos de ordenação presbiterial de Dom José Belisário, o arcebispo metropolitano de São Luís. Eu já começo o JG de hoje te contando que em uma vistoria técnica realizada hoje no terminal de integração da Praia Grande, o consórcio que é responsável pelas obras em 2 plataformas adiou a entrega da primeira fase da reconstrução. Agora, só no próximo mês. Parte da estrutura está interditada desde outubro, por risco de desabamentos. Embarcar e desembarcar. O movimento é repetido por cerca de 100 mil pessoas todos os dias no terminal da Praia Grande. Para estes usuários, o terminal representa economia, mas eles querem segurança também. Estava mesmo sem, as pessoas estavam aqui reclamando, né? E é um risco para a nossa vida, né? Então faz parte. Já que a gente usa ele constantemente, depende de ônibus. E foi por conta da segurança que parte do terminal foi interditado para ser reformado. Na vistoria que aconteceu esta manhã, o engenheiro da obra mostrou que já foi executado até agora. As telhas serão todas trocadas, já que estas, mesmo estando em bom estado, só têm pouco mais de 3 anos de vida útil. As calhas são todas novas e pelo menos 4 pilares tiveram que ser quebrados e refeitos, porque havia infiltração. Por conta desse serviço, o prazo para a entrega teve que mudar, já que o tempo que o concreto leva para secar é de cerca de 14 dias. A Justiça considerou razoável o adiamento da entrega. Novo prazo, eles que dizem que vão concluir até o fim de dezembro, até o dia 27 de dezembro. E o município, os representantes do município também precisam cumprir a sua parte, que é fazer a parte do chão. O asfaltamento ficou sob a responsabilidade do município, da Prefeitura de São Luís. Então, eles do consórcio e o dono da empresa que foi contratada por eles estão aqui assumindo o compromisso de até o dia 27 de dezembro concluir tudo, o município tomar as providências também da sua parte, que é o asfaltamento, sinalização, tudo para que possamos interditar as plataformas 1 e 2, desinterditar essa aqui 3 e 4 para que mude tudo para esse novo espaço. A interdição no terminal da Praia Grande começou pelas plataformas 3 e 4. As obras de reforma foram começadas no dia 26 de outubro e depois da vistoria de hoje foi estabelecido um novo prazo para a entrega. Então vou dar um prazo, vou despachar o processo essa semana, na próxima semana, hoje é sexta-feira, despacho o processo na próxima semana e vou dar um prazo até o dia 15 de janeiro e eu espero que nessa data estejam já interditadas as plataformas 1 e 2 e tudo esteja funcionando aqui. A conclusão da primeira parte e o início da próxima será acompanhado de perto pela Promotoria do Consumidor. Na verdade, quando nós fizemos a inspeção, foi constatado a precariedade do terminal. E essas 2 últimas plataformas, a 3 e a 4, elas estavam extremamente comprometidas. Então foi interditado e com a obra se verificou que a situação era um pouco mais grave do que se previu. Quem está trabalhando na execução da obra garante que as plataformas 3 e 4 estarão prontas antes do prazo dado pela Justiça. Vamos cumprir
porque nós estamos, na realidade, com tudo pronto. Tudo que foi programado para construir, para fabricar, nós estamos dentro do prazo. E caso esse prazo, por alguma razão, não seja cumprido, qual que é o procedimento? Implica em multa? O que acontece? A principal penalidade para o descumprimento de ordem judicial é a multa. Quem mora em São Luís sabe que na Avenida dos Holandeses existe praticamente uma praça de alimentação no Barra Mar. Afinal, são 30 anos de história. A tranquilidade dos empresários estava em um termo de ajustamento de conduta firmado junto à Prefeitura da capital que permitia o funcionamento. Pois é, agora saiu uma decisão da Justiça determinando a demolição das estruturas. E já tem prazo para isso. 12 de agosto de 2023 é o prazo máximo dado pela Justiça para cumprir a obrigação de demolir as construções consideradas irregulares, sob pena de multa diária no valor de R$1.000 em caso de descumprimento. Os comerciantes instalados no local há mais de 30 anos estariam ocupando ilegalmente a área pública que fica na Avenida dos Holandeses, bem ao lado deste condomínio. Quem trabalha aqui reclama da decisão. É uma revolta, sim, saber que o nosso ambiente de trabalho vai ser destruído, onde a gente tira o nosso sustento. E nós estamos vivendo em um país que está passando por dificuldades econômicas, não tem emprego tão fácil e a gente se revolta. Por quê? Porque pessoas que trabalham aqui há 5, 6 anos e são coisas que nós já vivemos uma história aqui. Bom, primeiro é importante esclarecer que não se trata de vontade de sair demolindo nada na cidade. A questão é que sempre que é feito um loteamento é necessário reservar 35% das áreas como áreas verdes e institucionais. E essas áreas, elas são importantes para a qualidade de vida das pessoas na cidade. Você imagina uma cidade que não tem praça, imagina uma cidade com ruas estreitas, insuficientes para o trânsito das pessoas. Cidades que não têm espaço para construção de escola, hospital. Áreas institucionais são para isso, para construir escola, hospital, posto de saúde, delegacia de polícia, corpo de bombeiros. E áreas verdes é para parques, praças, enfim. A sentença proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital determina que o Estado, o município de São Luís e os donos das lanchonetes façam os reparos causados à ordem urbanística e também a demolição de todas as edificações que existem aqui no loteamento Alterosa. A sentença ainda condenou o município de São Luís a se abster de conceder qualquer forma de instrumento jurídico que permita a ocupação da área pública de uso comum do povo. A minha sentença é determinando que essa área, que é bem de uso comum do povo, volte a ser área de uso comum do povo, um bem de uso comum do povo. Dei o prazo até 2023, por quê? Porque as pessoas fizeram investimentos ali. E não podem ser retiradas assim de forma abrupta. Mas 2023 está bem aí, né? Na decisão da Justiça, a Prefeitura de São Luís fica impedida de conceder qualquer tipo de liberação para a manutenção das atuais lanchonetes no Barra Mar. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do município, que não respondeu sobre essa decisão da Justiça de anular o termo de ajustamento de conduta firmado junto aos empresários. E uma inspeção de representantes das organizações das Nações Unidas na região de Pequiá de Baixo, em Açailândia, revelou riscos à saúde de moradores. A poluição do ar na região, que fica no polo siderúrgico da Vale, supera os índices recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O pó gerado pela produção de minério invade as casas e, por isso, os moradores precisam usar lonas para amenizar os riscos. O mesmo problema acontece na comunidade do Cajueiro, na região metropolitana de São Luís.
O sossego de quem vivia em áreas tranquilas, cercado da natureza, foi deixado para trás após a construção de mineradoras e grandes obras. Essa é a realidade de pelo menos 2 comunidades maranhenses, Cajueiro, na zona rural de São Luís, e Pequiá de Baixo, em Açailândia. As áreas despertaram o interesse de grandes empresas. No Cajueiro, por exemplo, um porto está sendo construído. A obra trouxe diversas queixas dos moradores. Muitos foram obrigados a sair da comunidade. Em Açailândia, uma mineradora há bastante tempo incomoda a região. Os resíduos provocam doenças na comunidade, como tosse, alergias e doenças respiratórias. Os problemas das comunidades levou um representante da Organização das Nações Unidas até esses locais, onde durante um dia ele conviveu de perto com essa realidade, viu a situação e principalmente os impactos na vida dos moradores. No local, o representante da ONU afirmou que vai levar adiante as denúncias feitas por quem mora na área. Bom, quando eu comecei a ler sobre o caso de Pequiá, eu me surpreendi, porque é realmente um caso muito marcante de uma indústria, de uma fábrica que entra e viola enormemente os direitos das pessoas, mas tanto do mesmo tamanho da violação dessa empresa é a resistência da comunidade. Então, é incrível ver tanta resistência. É uma história difícil, mas que eu acredito que ainda não chegou ao final e terá muitos desdobramentos positivos pela frente. Hoje o relatório foi apresentado em Brasília durante uma coletiva. Esteve no Brasil o relator especial da ONU para resíduos tóxicos, o doutor Sr. Baskut Tunjak, e ele esteve visitando Pequiá de Baixo, esteve visitando Brumadinho e Mariana, onde aconteceram as tragédias com as mortes, 19 mortes em Mariana, 270 em Brumadinho, e no seu relato preliminar ele fez um registro muito incisivo sobre a situação da comunidade de Pequiá de Baixo, reiterando a necessidade de que essa comunidade seja reassentada. O relatório vai ser encaminhado para o Comitê de Direitos Humanos da ONU e, em seguida, as recomendações vão ser enviadas ao país. Cansados de esperarem uma solução, os moradores de Pequiá de Baixo só pensam em sair do local e, por isso, aguardam a conclusão de casas de um programa do governo federal. É um projeto um pouco diferente do Minha Casa Minha Vida tradicional, atende também as demandas da comunidade, não são todas as casas iguais, a questão do terreno também, os terrenos são um pouco maiores do que normalmente costumam ser. Mas o principal é que essas famílias vão finalmente ir para um lugar onde a sua saúde não seja agravada pela poluição das indústrias vizinhas. E hoje à tarde, durante a coletiva de imprensa em Brasília, a comissão da ONU apresentou um relatório onde reforçou a necessidade do governo federal em retirar as comunidades dessas regiões, principalmente dos moradores do Pequiá de Baixo, em Açailândia, onde existe um projeto de reassentamento do programa Minha Casa Minha Vida e prevê a construção de 312 unidades habitacionais, infraestrutura básica à comunidade. Em nota, a Vale disse que se reuniu com representantes da ONU durante uma visita ao Brasil e, na ocasião, esclareceu sobre diversos temas de interesse da organização. Em relação à comunidade de Pequiá de Baixo, a Vale informou que busca cumprir rigorosamente as normas ambientais, controles e monitoramento das suas operações em Açailândia, que atua por meio da Fundação Vale, a fim de contribuir com uma solução conjunta, sustentável, em favor da comunidade de Pequiá. E a seguir, uma entrevista com o superintendente do IPHAN do Maranhão, Maurício Itapari. Eu volto já já. Você vai ver agora as cenas tristes da falta de bom senso de quem não entende que o patrimônio público, como o próprio nome diz, é de todos, inclusive a responsabilidade pela preservação. A Rua Grande foi entregue completamente revitalizada neste ano
e as estruturas viraram alvo de vandalismo. Essa multidão já é conhecida essa época do ano no maior centro comercial de São Luís. Apesar da movimentação ser antiga, as compras esse ano estão sendo numa nova Rua Grande. Há 10 meses, a obra de revitalização terminou e deixou o espaço mais moderno e urbanizado. Mas menos de um ano depois, já é possível encontrar sinais de vandalismo. Percorrendo algumas esquinas do local, dá para ver cenas como essas. Essa estrutura, chamada de balizador, serve para delimitar e dividir o espaço entre pedestres e veículos. Ela é feita de concreto, brita e ferro e, mesmo assim, tem sido alvo do vandalismo. Eu acho uma falta de responsabilidade, porque quando está bagunçado as pessoas falam, e quando está arrumado vai quebrar, né? E aí? O que é que nós podemos fazer com o ser humano, né? Falta a consciência que a dona Ana já tem. Cuidar do patrimônio público é um dever de todos nós. Eu acho um desrespeito, né? Porque isso aqui é uma proteção, né? E o pessoal vem aí quer, porque isso aqui está com poucos tempos que for feito. Isso aqui eu acho que é falta de respeito. Porque se nós tivermos cuidado, quem tem que preservar isso aqui somos nós, né? Que andamos aqui. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Luís para falar sobre a depredação da Rua Grande, mas até o momento não obtivemos uma resposta. Gente, é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um dos grandes responsáveis pelos investimentos e intervenções que mudaram o cenário do centro da capital, mudaram para melhor. E hoje eu recebo aqui no estúdio o superintendente do IPHAN no Maranhão, Maurício Itapari. Superintendente, é um prazer recebê-lo aqui no jornal. Boa noite, Bianca. O prazer é nosso. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a gente acabou de assistir aí na reportagem da Mariana Dias, aquelas cenas lá na Rua Grande, entregue recentemente, que não é só um centro comercial de São Luís, virou um ponto turístico também, né? Para fazer uma visita, turistas que vêm à capital podem visitar a Rua Grande, a revitalização é perto, faz parte do centro histórico de São Luís e a gente já viu algumas estruturas ali quebradas. É falta de fiscalização ou é falta de educação mesmo? Bianca, são 38 milhões de reais investidos de recursos do governo federal. A população tem que entender que esses recursos são recursos oriundos de impostos pagos por você, por mim, por quem está nos assistindo agora. Então, nada mais justo do que a população nos ajudar na preservação desses espaços públicos que foram entregues de presente a eles. Tanto o Complexo Deodoro, como a Praça do Panteão, as Alamedas, a Rua Grande, é o maior investimento que o IPHAN faz nos últimos 30 anos dentro do Centro Histórico da cidade de São Luís. Iremos iniciar agora também a obra da Praça João Lisboa e do Largo do Carmo, incluindo aí o abrigo do Largo do Carmo. E é triste quando nós assistimos uma cena dessa. Eu recebi um vídeo, Bianca, onde caminhões, na calada da noite, de madrugada e altas horas da noite, eles insistem em transitar na Rua Grande quando é proibido. O que nós pedimos também é que a Prefeitura nos ajude nessa fiscalização através da CMTT e que nós possamos também, que a população tenha essa consciência e nos ajude na preservação desse espaço público que foi entregue há pouco tempo para a cidade de São Luís. Bom, eu não estou tentando tirar a culpa da Prefeitura nisso, mas esses caminhões descarregam lá, tentam andar pela Rua Grande, que horas mais ou menos? Quando o comércio fecha, eles vão entregar mercadoria à noite e aí normalmente a fiscalização à noite ela é diminuída devido ao horário e eles estão tentando acessar a Rua Grande para entregar mercadoria na porta das suas lojas. Os comerciantes que usam a Rua Grande, que têm loja na Rua Grande, precisam ter consciência de que eles são os maiores beneficiários depois da população, porque a obra foi totalmente revitalizada, a Rua Grande, é uma nova Rua Grande, foi feita toda a urbanização daquele espaço, desde da parte de esgotamento sanitário, iluminação pública nova, pavimentação nova, ou seja, é uma nova Rua Grande que foi entregue à população de São Luís e, repito, e depois da população, os maiores beneficiários são os donos das lojas que estão ali. Então, nada mais justo do que eles pedirem para essas empresas que Eles reclamavam ali do comércio informal, foi tudo organizado, né? O comércio formal, a Prefeitura conseguiu, através de um bom diálogo com a classe, colocar nas transversais, ou seja, a Rua Grande, hoje o leito principal da Rua Grande está livre para a população, ela está reordenada e esperamos que a população, repito, faça a sua parte e nos ajude nessa preservação.
Bom, nós fomos não surpreendidos porque já tinha sido ventilado aí na mídia durante a semana, em blogs e sites que têm grande repercussão nacional, a possibilidade de exoneração da historiadora maranhense Cádia Bogea da presidência do IPHAN, né? E isso realmente aconteceu. Como é que o senhor avalia essa exoneração? Eu lamento a exoneração da nossa presidente Cádia, que é uma pessoa que, apesar de não ser maranhense, é uma maranhense de coração, porque adotou essa terra como uma terra sua, aqui teve seus filhos, casou e tem um amor muito grande pelo nosso Maranhão. Eu acho que o Maranhão, São Luís, o Maranhão e o Brasil perdem muito. Perdem pela excelência da técnica que a Cádia é. Ela, na realidade, sempre foi uma profissional do Estado brasileiro. E, assim, quando você deixa de ter uma técnica dessa na sua equipe, é de se lamentar. E eu gostaria também aqui de deixar aqui nosso agradecimento. O Maranhão, Cádia, lhe agradece, a cidade de São Luís lhe agradece, o Brasil agradece todo o seu empenho e todo o seu trabalho que você fez em prol do Brasil. Existem obras em andamento, existem projetos ainda relacionados a obras no Centro Histórico de São Luís. Com essa mudança, pode acontecer alguma alteração nesses projetos, com essa mudança na presidência do IPHAN? A gente não podemos descartar nada. Vamos trabalhar para que essa mudança não traga nenhum prejuízo para a nossa cidade. Em relação à nova obra que iniciaremos na Praça João Lisboa e no Largo do Carmo, é uma parceria feita com a Prefeitura. A Prefeitura, nós fizemos a cessão do projeto ao prefeito Edivaldo Holanda, a Prefeitura de São Luís, que incluiu no programa São Luís em Obras, e em breve nós iniciaremos essa obra em parceria com a Prefeitura. E vamos também, agora com uma parceria com a Vale e a Prefeitura, também iniciarmos uma grande obra, que é a inserção de uma nova praça em frente ao Convento das Mercês, que é a Praça das Mercês. Eu repito, Bianca, é o maior investimento que o IPHAN tem feito nos últimos anos, alguns com recursos próprios, que é o caso da Rua Grande, das praças Deodoro e Panteão, outros em parcerias, a exemplo da Prefeitura de São Luís e da Vale. Da Vale, né? Qual a importância dessas parcerias? Nós entendemos, Bianca, que sozinho nós não conseguimos fazer muita coisa. Nós temos que procurar parceria com a Prefeitura. A Prefeitura é quem faz a gestão do espaço público. Então, nós, assim que iniciamos todos esses projetos, eu tive uma reunião, a Cádia, nossa presidente, esteve presente nessa reunião com o prefeito Edivaldo Holanda, que de pronto atendimento disse, não, nós seremos parceiros do IPHAN em todas as obras que a Prefeitura puder contribuir, e tem feito isso de uma forma muito republicana. E com a possibilidade, com a certeza de que vai acontecer uma mudança na gestão municipal, vem aí ano eleitoral, há possibilidade de continuidade dessa parceria junto à Prefeitura pela próxima gestão ou não? Claro, o IPHAN sempre estará de portas abertas para parcerias que visem a promoção e a preservação do nosso patrimônio. Isso com os entes federados, tanto o município como o governo do estado, e também a classe empresarial e todo mundo que queira ajudar nessa preservação do nosso rico acervo arquitetônico e do nosso patrimônio cultural e material também, como o Bumba Meu Boi, como o Tambor de Crioula, entre outros. Agora, falando com orgulho aí que o Bumba Meu Boi, o complexo do Bumba Meu Boi do Maranhão, é agora patrimônio imaterial, cultural da humanidade. Você estava lá no momento desse reconhecimento por parte da Unesco, chegou agora de viagem praticamente. Fala pra gente da emoção e da importância desse título aqui para o Estado. Bianca, foi um dia realmente de muita emoção, um grande dia para a cultura do Maranhão e do Brasil. Nós falamos no reconhecimento de um complexo cultural. Por que complexo? Porque, na realidade, o Bumba Meu Boi, ele é uma miscelânea de vários elementos culturais numa manifestação só. Você tem a brincadeira, você tem a dança, você tem a música, você tem a arte cênica, você tem toda a questão do artesanato, o couro do boi, você tem a história, tem o couro do boi, tem os instrumentos musicais, você tem as indumentárias, tem toda a questão do sincretismo religioso, que é a devoção aos santos juninos, o culto às matrizes afros, tem as lendas regionais, as lendas urbanas, tem a questão do ciclo vital da vida. O boi, ele nasce, ele vive, ele morre. Isso é uma metáfora da nossa própria existência humana. Então, nada mais justo do que a Unesco, na 14ª reunião que nós estivemos na Colômbia agora no dia 11, ter reconhecido o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi como o 6º bem brasileiro a ter este título. Vamos imaginar
O Brasil, o tamanho continental que o nosso país tem, com toda a diversidade cultural que o Brasil tem, o Bumba Meu Boi ser o 6º bem registrado. É um motivo que muito nos orgulha, que muito nos alegra. E assim, hoje nós dissemos que o complexo cultural do Bumba Meu Boi ele passa a ter uma visibilidade maior, ele tem uma valorização maior, com certeza. O complexo cultural do Bumba Meu Boi, ele está num patamar onde ele pode conversar, dialogar, trocar experiências com outras manifestações culturais que já são patrimônio da humanidade. E também aumenta a nossa responsabilidade, Bianca, porque os detentores, que são os protagonistas, que fazem essa grande festa, têm que ter a responsabilidade de saber que esse bem hoje, ele não pertence mais só ao Maranhão e ao Brasil, ele pertence a toda a humanidade. Estou emocionada com o que o senhor falou. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Bianca, ao espaço que sempre a TV Guará dá ao IFAM e dá à nossa cultura no Maranhão. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom fim de semana. Para você também. Obrigada. Bom fim de semana a todos. E logo mais, a Convenção Estadual do Partido Verde, que apresentou os pré-candidatos para a disputa das eleições municipais de 2020. Eu volto já já, não sai daí. O Partido Verde realizou em São Luís a convenção estadual para apresentar os pré-candidatos para as eleições de 2020. O PV tem na Assembleia Legislativa do Maranhão 2 cadeiras, os deputados Adriano Sarney e César Pires. Durante o discurso, o presidente estadual do Partido Verde, pré-candidato à Prefeitura de São Luís, o deputado estadual Adriano Sarney, aproveitou para apresentar alguns pré-candidatos que vão concorrer às eleições de 2020 em todo o Maranhão. E na presença de vários apoiadores, ele reafirmou o discurso que vai defender para a campanha à Prefeitura de São Luís. Nós temos que resgatar a questão da saúde em toda São Luís, precisamos rever todo o sistema de saúde, propor propostas realistas, mas também propostas audaciosas para que a gente possa mudar a realidade que hoje se encontra. O presidente nacional do Partido Verde, Luiz Pena, também discursou e fortaleceu os ideais do PV para as próximas eleições. Quem quer a transformação, fazendo uma sociedade mais justa, uma produção de menor carbono, um enfrentamento dos problemas ambientais graves e também o problema econômico gravíssimo, é o Partido Verde, não é mais ninguém. A bandeira da sustentabilidade também foi um ponto defendido pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. O PV se preocupa com o clima, com as mudanças climáticas, se preocupa com o desmatamento da Amazônia, se preocupa com a mortandade dos índios, guardiões das nossas florestas, se preocupa com a falta de respeito com a cultura e se preocupa, evidentemente, com o nosso futuro, com o futuro das novas gerações. E sobre uma possível candidatura da ex-governadora Rosiana Sarney, do MDB, à Prefeitura de São Luís, o deputado Adriano Sarney destacou que são projetos diferentes e reafirmou que continua na disputa à Prefeitura da capital maranhense. Nós temos nosso projeto, que é o projeto que a gente acha que é o melhor para São Luís, que é o melhor para o Maranhão, e a gente acredita nessa filosofia. E hoje nenhum outro partido, uma outra via política ainda demonstrou ter essa mesma preocupação que nós temos, que é a saúde, a educação, meio ambiente e geração de emprego, principalmente para todo o nosso estado do Maranhão e principalmente São Luís. A polícia investiga se a morte do índio Durivan Soares Guajajaras, de 28 anos, tem relação com o tráfico de drogas. Durivan foi assassinado na madrugada de hoje durante uma festa realizada no município de Amarante do Maranhão, interior do estado. Durivan Soares Guajajaras foi assassinado na madrugada desta sexta-feira no município de Amarante do Maranhão. As primeiras informações indicam que ele estava numa festa quando foi atacado e esfaqueado até a morte. A polícia foi até o local, ouviu as pessoas que estavam na área e as primeiras informações dão conta de que o Durivan teria sido assassinado porque teria envolvimento com o tráfico de drogas. A gente lembra também que no último fim de semana, 2 indígenas foram assassinados. O ex-cacique
caciques Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara. A principal linha de investigação é que o crime teria sido motivado devido a um conflito entre indígenas e madeireiros que tentam ocupar a área de forma ilegal. Inclusive, o ministro da Segurança encaminhou a Força Nacional para a região e hoje os caciques gravaram um vídeo agradecendo a presença da Força Nacional na área. Quero dizer, em nome dos caciques daqui da Reserva Canabrava, para o Sérgio Moro, muito obrigado, que viu que nós estávamos sem proteção, mas nós estamos recebendo vocês com alegria, com de braços abertos, com amor. Lembrando que as investigações estão sendo feitas pela Polícia Federal do Maranhão. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. A gente tem aqui um relatório do Conselho Indigenista do Maranhão que traz dados atualizados sobre a morte de índios aqui no Maranhão, sobre o assassinato de indígenas aí relacionados a conflitos de terra, assassinatos violentos. Em 10 anos foram 36 assassinatos de indígenas. Nos últimos 10 anos, 13 desse número aí de 36 assassinatos, 13 estão relacionados ao conflito de terras. E aqui traz os dados desde 2016 até 2019. Em 2016 foram 11 mortes, em 2017 uma, em 2018 não foi registrada e em 2019 4 mortes. Lembrando que os 2 assassinatos dos 2 caciques na região de Genipapo dos Vieiras ainda não integra esse dado aqui de 2019, porque ainda está sob investigação. E no próximo bloco tem Ana Tereza aqui no JG com os destaques do esporte. Veja agora a tábua de marés para amanhã, sabadão. Dom José Belisário, arcebispo metropolitano de São Luís, celebra 50 anos de ordenação presbiterial. As homenagens começaram hoje com o lançamento do selo comemorativo do Jubileu de Ouro. O mineiro cidadão maranhense completa meio século de vida eucarística. Um dia histórico para a Arquidiocese de São Luís. Zezé é como carinhosamente é chamado o arcebispo metropolitano Dom José Belisário, que celebra seu jubileu de ouro, comemorando 50 anos de ordenação presbiterial. Quando eu completei 25 anos de padre, eu achei que era um tempo longo, né? Esses segundo 25 realmente passaram muito rapidamente, muito rápido. Ao longo de meio século, ele se dividiu entre o Maranhão e o estado de Minas Gerais. Eu divido a minha vida de padre em 2 grandes momentos. Eu fiquei 30 anos como padre em Minas Gerais, né? E os outros 20 aqui no Maranhão. Então, essas duas, e como bispo, né, no caso, né? E eu, assim, a minha avaliação é uma avaliação, assim, boa, positiva, né? E eu não imaginava assim chegar tão depressa os 50 anos, viu? Em homenagem a esse trabalho, em parceria com os Correios, foi lançado um selo comemorativo na Cúria Metropolitana. É uma experiência sempre agregadora. Pela experiência que ele tem, de fato, hoje nós celebramos 50 anos de ordenação presbiteral, ele tem um legado, ele tem uma história. Então a experiência, a sabedoria de vida, a serenidade com que ele enfrenta, né, todas as dificuldades e os indicativos que ele nos dá é fundamental. Amigos e familiares do arcebispo vieram de Carmópolis, em Minas Gerais, prestigiar o momento. Eu acho que ele fazer 50 anos de sacerdócio é uma graça de Deus, que ele está com saúde, está trabalhando. É bom demais. Tanto orgulho, mas tanta felicidade que eu estou sentindo aqui hoje, que eu penso que assim, não é mentira, não está acontecendo isso para mim, viu? Eu amo Dom Belisário, é uma coisa muito importante. Nas bodas de prata nós fomos para Santos Dumont e agora bodas de ouro nós viemos para São Luís. Então é muito importante para nós a pessoa do Dom Belisário. As comemorações continuam amanhã, a partir das 4 horas da tarde, na Praça da Ressurreição, no Anjo da Guarda, com uma programação bem especial preparada pela Arquidiocese de São Luís. Está todo mundo convidado.
Bom, e agora o JG abre espaço para falar de esporte, por isso eu já estou aqui com a Ana Tereza. Ana Tereza, e aí, final de Copa FMF, boa noite para você. Boa noite, Bianca, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Nesse domingo, vamos saber quem aí é o vencedor da Copa FMF e quem vai ganhar vaga na Série D do ano que vem, Série D do Brasileirão. O Juventude já está com uma mão na taça, mas o MAC tem a fama aí de demolidor de cartazes, então vamos ver como é que vai ser. Eu falo que o Juventude está pertinho da taça, Bianca, porque venceu o primeiro jogo aqui no Castelão, que foi 1-0 com o gol do Rômulo. Bom, o jogo final é nesse domingo, dia 15, às 3h30 da tarde, lá no estádio Pinheirão, em São Mateus. A Juventude espera a casa lotada, né? Afinal de contas, foi assim também que o time conseguiu a vaga para a Série A do Campeonato Maranhense. As duas equipes têm os artilheiros da competição. O MAC tem o Maurício e, aliás, a Juventude tem o Maurício e o MAC tem o Kleber Pereira. Cada um tem 6 gols, Bianca. Mudando aí de assunto, de Copa FMF para a Copa do Brasil. O que você traz para a gente? Ontem, os maranhenses, os representantes maranhenses conheceram quem serão os primeiros adversários na competição, que é a 32ª edição da Copa do Brasil. 91 times participantes, Bianca, do país inteiro. E eu trouxe aqui uma tabelinha, montei aqui uma tabelinha pra gente, o pessoal recordar. Que expectativa! Pois é, ó, chave 5 a gente tem Motoclube e Fluminense do Rio de Janeiro. Já pensou? O jogo vai ser em Iozinho Santos ou Castelão. O presidente do Motoclube, Nathaniel Júnior, tá querendo mandar esse jogo no Iozinho Santos. Já pensou um caldeirão que vai ser? Olha só. Aí a gente tem na chave 10... Vai parar a cidade. Vai parar a cidade. Ó, na chave 10 a gente tem o Águia Negra do Mato Grosso do Sul contra o Sampaio Correia, que ontem lançou o manto para 2020, toda a linha, a coleção nova e as novas camisas para 2020, uma festa muito bonita promovida pelo marketing do Sampaio Correia. Esse jogo vai ser no estádio Ninho da Águia, que é lá no Mato Grosso do Sul, e o Águia Negra é o atual campeão do Mato Grosso do Sul. Inclusive, a cor do uniforme do Águia Negra, Bianca, é rubro-negra, né? Parece que vai ser aqui Moto e Sampaio Correia. Aí a gente tem na chave 7 o Imperatriz, no Maranhão, vai jogar contra o Vitória do Bahia. O jogo vai ser no Frei Epifânio. Bianca, é o seguinte, a CBF ainda não definiu as datas, mas a competição vai iniciar no dia 5 e essa primeira fase é entre o dia 5 e dia 12 de fevereiro do ano que vem. Copa do Brasil finaliza em setembro. O Sampaio tem 24 participações, o Motoclube 12 e o Imperatriz 4 participações. Então, boa sorte aos nossos representantes maranhenses, Bianca. Ok, Ana, vamos encerrar aqui o JG. Corta aí para 2, gente. Muito obrigada. Boa noite para você. Aproveite aí muito bem o seu fim de semana. Na segunda-feira eu tô de volta e conto com você. Obrigada, bom fim de semana, Bianca. Ana. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Aqui é...